Achou que o carro Christine do livro de Stephen King, que teve sua história adaptada para um filme em 83, era o único carro possuído pelo demônio. Achou errado. Muitos anos antes disso, o Volga Negro estava aterrorizando as ruas da Polônia, e alguns acham que não é uma construção de ficção de terror, diferente do conto de King. Mas para entender o porquê, precisamos fazer uma pequena aula de história. Não se preocupe, é um momento de microaprendizagem indolor. Na década de 1930, a Europa Central estava, digamos, em crise. A Polônia foi duramente atingida pelos nazistas e pela União Soviética, cada um ocupando 2 territórios diferentes. Os nazistas queriam todos os poloneses mortos, enquanto os soviéticos queriam que fossem deportados e, posteriormente, mortos. Foi uma época muito tumultuada. Terminada a guerra, a resistência polonesa ajudou a derrotar os alemães. Uma nova era nasceu, a era comunista. Deixando de lado uma longa explicação sobre hijinks político, haviam organizações chamadas de polícia secreta que ajudavam a manter autocratas ou políticos com poder supremo no cargo. Uma dessas forças foi chamada de NKVD. Trabalho deles: repressão política. Entre 52 e 89, a Polônia foi governada por um governo comunista. O que isso tem a ver com um carro demoníaco, você pergunta? Bem, o NKVD, liderado pelos soviéticos, supervisionaria a fabricação do Volga Negro. A tinta preta era barata de usar e os utilizaria em suas patrulhas, aterrorizando os cidadãos. O mesmo efeito que os veraneios da polícia brasileira faziam na época da ditadura. Mas alguns acreditam que o próprio diabo pegou um desses carros nos anos 60 e 70 e cruzou os guetos para crianças e adultos desavisados. A lenda urbana diz que o próprio diabo pararia ao lado de alguém e pediria um tempo ou algo para conversar. Depois os mataria onde estivessem. O Volga Negro também teria uma placa com o número 666. Alguns dizem também que tinha cortinas nas janelas. A única maneira de escapar do motorista demoníaco era dizer: "É a hora de Deus, família e pátria." E o veículo simplesmente desapareceria. Algumas histórias afirmam que o motorista não o mataria na hora, mas dizem que você morreria na mesma hora no dia seguinte. Outra versão da história, talvez mais realista, mas conspiratória, diz que os carros fariam o mesmo. Mas não era o diabo no banco do motorista, mas agentes da KGB que sequestravam crianças e roubavam seu sangue e órgãos para o mercado negro ocidental. Temos centenas de lendas sobre os experimentos feitos por cientistas alemães naquela época, como o Estudo do Sono. Um filme de 73 foi feito dessa versão da história, chamada apropriadamente Volga Negro. Após o lançamento do filme na Polônia, ele foi rapidamente banido. Durante as filmagens, o diretor Patrick Szymanski queria usar um Volga preto de verdade, mas não conseguiu porque os moradores assustados, ao ver o carro, se recusaram a sair, o que tornava impossível filmar no local. No final, Szymanski nunca mais fez outro filme, culpando o Volga Negro por ser amaldiçoado. Outro filme mais do tipo super-herói, que não tem nada a ver com a lenda, mas apresenta o Volga, é chamado Black Lightning, de 2009. Esta lenda resistiu ao teste do tempo e é conhecida até na Mongólia. Em outra versão do conto, os cultistas usariam o carro para vasculhar as ruas em busca de crianças para usar em sacrifícios de sangue. Tal como acontece com a maioria das lendas urbanas e contos assustadores, The Black Volga é provavelmente algo inventado como uma metáfora para os tempos sombrios da história da Europa Oriental. Mas o fato de tantas pessoas ainda terem medo de sua presença faz você se perguntar qual versão dessa lenda urbana as assustou mais. Essa lenda teria inspirado o Stephen King e outros escritores, pois temos o sensacional filme The Car, A Máquina do Diabo, que é protagonizado por um Lincoln Continental customizado. Um filme sombrio e que teve uma continuação bem menos expressiva.
Também temos lendas reais do Porsche de James Dean, que seria amaldiçoado, causando tragédias para todos que tiveram contato com ela, e da Williams FW16, que era o carro pilotado por Ayrton Senna no dia da sua morte. Bem, o que sabemos é que existem muitos acontecimentos sem explicação e que objetos inanimados são frequentemente associados à possessão demoníaca, como bonecas, cadeiras, caixas, geladeiras, sofás e pneus. Se tiver oportunidade, assista o filme The Rubber, que saiu no Brasil como O Pneu. Fiquei pensando, já pensou se o Volga Negro estivesse equipado com esses pneus? E nem os exorcistas do Vaticano resolveriam. E você, acredita que algum objeto inanimado possa ser possuído? Deixe sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo.